ser cobrada aí no processo seletivo, né? A gente já ouviu isso de alguns diretores da rede estadual de ensino. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre a matriz curricular, que é um assunto muito importante e que, geralmente, tanto em concurso quanto em processo seletivo, costuma cair algo relacionado à matriz curricular, né? A gente tem visto que elas são cobradas e o documento, ele traz o seguinte, né? Ele vai falar que a matriz, né, ela vem no sentido de estar colaborando no processo de aprendizagem, na consolidação dessas aprendizagens desses alunos, certo? Ela deixa bem claro essa situação. Então, o que a matriz, né, para o ano letivo de 2025, como que ela está, de certa forma, organizada ali para o ensino fundamental? Então, vamos lá. A gente vai começar falando que, como eu já disse, o objetivo é melhora na aprendizagem, atendendo ali as necessidades da escola, e ela vai ter dois pontos principais. O primeiro ponto vai ser a carga horária presencial presencial de forma preferencial. Então, no ensino fundamental, ela vai ter um tempo, né, para jornadas de tempo parcial, 25 aulas presenciais por semana. E já para o ensino médio, do tempo parcial, serão 30 aulas presenciais por semana. Então, é muito importante saber disso, que para o ensino fundamental, no período parcial, são 25 aulas semanais, e para o ensino médio, serão ali 30 aulas presenciais. Um segundo ponto que tem que ser considerado é em relação ao transporte escolar misto. O que o documento ele traz ali, né? Ele traz que aqueles alunos que dependem do transporte escolar misto, por exemplo, o pessoal da região das águas, barco ou barco e ônibus mais van, esses alunos não vão conseguir permanecer o dia inteiro na escola. Então, foi criado aqui uma alternativa. Esse sexto período, a sexta aula, ela não será presencial. Nesse período, os professores devem realizar o quê? Realizar preparação de aula, né, ou atividades, trabalhos, que sejam compatíveis com aquilo que for trabalhado durante aquela aula, e a carga horária, né, dessa atividade, essa sexta aula, esse horário aí, sexto tempo que não vai ser cumprido na escola, ele será computado somente o quê? A devolução de atividades, né, do estudante ali para o professor. Então, a gente tem ali, né, uma responsabilidade do professor, que é o de elaborar essas atividades complementares, que são compatíveis ali, com os conteúdos que são ministrados, e também, né, a responsabilidade do aluno de estar entregando essa atividade ali no prazo, ali para estar garantindo o quê? A carga horária desses alunos. Então, o documento, né, ele chega aqui nessa parte que fala do ensino fundamental, né, ele fala da matriz curricular para o ensino fundamental de 2025, que sofreram algumas alterações, né, para potencializar as aprendizagens desses alunos, no contexto ali, da recomposição das aprendizagens. Então, para o ano de 2025, o Estado ele continua com a recomposição das aprendizagens, o RA. Essa matriz curricular para o ensino fundamental, ela foi reformulada ali, né, da seguinte maneira: vai ser, né, os componentes do RA de língua portuguesa e matemática RA também. E o objetivo é o quê? É consolidar os conteúdos que não foram aprendidos adequadamente ali por esse estudante, porque ele é aluno ali da escola, então vai se trabalhar esse RA, vai se trabalhar esse RA em matemática, língua portuguesa, e eles vão ser complementares ali, né, às aulas da Base Nacional Comum Curricular. A gente vai ver no documento que ele fala que o mesmo professor que vai ministrar esse componente de língua portuguesa, matemática na base comum, deve ser o mesmo que vai estar trabalhando com esse RA, para que se tenha ali, né, os alinhamentos
que forem necessários. O que o documento traz também em relação ao processo avaliativo? Ele vai dizer que não vai ser atribuído as notas, né, no rádio português e no rádio matemática. Ele fala que vai ser um processo de avaliação formativa e processual, com foco ali, né, no processo de aprendizagem, no progresso desse aluno, e que o objetivo, assim, vai ser o de acompanhar o desenvolvimento e estar ajustando a prática pedagógica ali continuamente, né, de cada aluno ali. Então, dentro desse processo organizacional para esse componente, né, como eu falei para vocês, eles vão buscar fazer com que os mesmos professores que vão ministrar a língua portuguesa e a matemática estejam ali atuando no RA. O que a SED fala? Ela diz que isso é para poder permitir ali um alinhamento pedagógico, tá? Para que você tenha uma coerência entre o ensino regular e o reforço, e uma maior personalização no atendimento ao estudante. Porque se um professor que vai ministrar na Base Nacional Comum, língua portuguesa, por exemplo, vai trabalhar ali, vai identificar que aquele aluno tem uma determinada defasagem, algum objeto de conhecimento, ele vai poder estar atuando, trabalhando lá no RA de língua portuguesa. Agora, se esse professor que for ministrar o RA não for o mesmo que atua ali na língua portuguesa, então ele já encontra maiores dificuldades no sentido de preencher essa lacuna em relação às habilidades, às competências necessárias para que esse aluno consiga aprender. Na prática, a gente não vai saber como que isso está funcionando, né? Cada escola, eu sei que tem escola que o professor mesmo ministra, mas tem escola em que o professor não é o mesmo que ministra o RA. Mas a orientação da rede estadual de ensino, ela vem aí nesse sentido aí, né, de fazer com que sejam os mesmos professores que vão estar atuando nesse processo. Deixa eu ver aqui, estou tentando entrar, não. Bem, então, a gente resume como isso, tá? Vai ter ali o componente RA para português e matemática, a finalidade é a consolidação dessas lacunas de aprendizagem, e a avaliação ela é formativa processual e não é atribuído nota. Então, o professor que vai ministrar matemática e língua portuguesa RA, ele não atribui nota a esses alunos, certo? No que tange essa questão da lotação, né, é que o mesmo professor que vai trabalhar na Base Nacional Comum trabalha nessa parte diversificada do RA, certo? E isso aí é uma aplicação que vai ter ali no ensino fundamental, tanto para as escolas regulares quanto para as escolas de tempo integral. A gente não pode esquecer que dentro desse processo vai ter integração com a Base Nacional Comum Curricular também, onde o foco, né, vai ser o quê? O desenvolvimento dessas habilidades que são essenciais aí para a atuação desse processo aí de aprendizagem, ok? Então, ensino fundamental, em tempo parcial, ele traz aqui, né, ele é um pouquinho diferente do tempo integral também, a gente não pode estar esquecendo disso, tá? O ensino fundamental de tempo parcial, ele vai ter uma carga horária de 5 aulas, né, distribuída aí, e ela vai ter uma diferença entre os anos iniciais e os anos finais também, tá? Essa estrutura, ela tem como objetivo de estar garantindo ali um certo equilíbrio entre os componentes obrigatórios da Base Nacional Comum Curricular, com os componentes que são específicos ali, né, da rede estadual de ensino, que são esses componentes da base diversificada, como a recomposição da aprendizagem, que é o RA. A SED, ela vai manifestar em muitos dos seus documentos componentes específicos da rede, mas a gente tem que entender que esses componentes específicos da rede são ali relacionados à base diversificada. Lembrando que a própria BNCC, ela traz ali
né? E também a gente vê lá na LDB que essa base diversificada ela vai atender à realidade local ali, né? De cada estado, de cada cidade, ela vai respeitar essas especificidades locais para a sua regulamentação, beleza? Até aqui está tudo bem, estou falando muito rápido, porque a gente tem bastante conteúdo hoje, por isso que eu estou tentando resumir essa diretriz. A gente tem 10 exercícios para fazer hoje, e já aviso que esses 10 exercícios eles são longos, e eu queria que vocês fizessem hoje, respondessem hoje, a gente corrigisse hoje mesmo. Jorge, Oi. dá para ampliar essa página aí? Ah, tá pequenininha? Tá. Ah, eu não mandei, né? Fiquei de mandar para vocês. Desculpa, vou ver se eu mando no grupo Aí, aqui. agora sim. Rapidinho, estou mandando aqui no grupo também. Se alguém quiser. Ganhar a leitura junto com você. Não, então, é porque dessa vez eu não estou fazendo aquela leitura, né? Porque ele é mais complicadinho, assim, quando ele fala da matriz. Jorge, Oi. o meu som está muito baixo. Só o de Lady que está baixo, gente? Eu não estou te ouvindo direito. Já entrei, já saí, continua baixo. Pessoal, de mais alguém está baixo ou só de Lady? É que eu estou até com o microfone aqui. Alguém poderia me repassar essa informação? É só de Lady, tem mais alguém que está baixo o microfone? Lady, você já aumentou no seu celular, no volume do seu celular? Já aumentei tudinho, já saí, já voltei, fui na configurações, continua muito baixo. Eu acho que então que é o seu celular, Lady, porque as meninas estão mandando aqui que está Mas normal delas. Então, mas Mas eu e agora, assisti que eu estou mais normal perto do ontem do microfone? Augusto. Vou fazer o seguinte, eu vou sair novamente, aí depois eu assisto nas gravações, ok? Você que sabe, mas tenta aí, porque elas estão falando. Ah, você está me ouvindo agora, não está? Não, eu estou te ouvindo muito baixinho. Ah, Para estudar não baixinho. tem como. Eu Será vim que aqui não é? fora. Será Aham. que você já aumentou o volume do seu celular? E até na Já aumentei, configuração. tá bom? Eu vou sair para não Tá, atrapalhar, aí eu assisto na gravação. tá. A Luciana está falando. Ah, já saiu. Ela já saiu. Bom, a gente estava falando da ensino fundamental, né? Que tem parcial. Deixa eu ver aqui. 5 aulas distribuídas, e é diferente, né, entre o ensino inicial e os anos finais também, né? Comentou já sobre isso. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter uma organização, né, da carga horária, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. Então, a gente vai ter, né, um professor regente, que ele vai estar atuando ali em 5 componentes fundamentais, que é a língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Vai totalizar ali 16 aulas semanais. E a gente vai ter o RA, que é a recomposição das aprendizagens também, que é para a língua portuguesa e matemática, e também deve ser ministrado por um professor que tenha habilitação para estar atuando nos anos iniciais. E isso vai totalizar ali 2 horas semanais. Também na prática eu já vi que tem escola que é o professor regente que acaba ministrando esse RA, dentro acho que do que atende ali, né? E vai ter os conhecimentos também específicos ali, que é de arte, educação física, língua inglesa, leitura e produção textual, e também, né, que vai ser ministrado ali para os professores que são habilitados nesses componentes ali, vai totalizar ali 7 horas aulas, tendo um total de 25 aulas semanais. Bom, para os anos finais, né, são 5 aulas distribuídas
ao longo de 5 dias da semana, ali, respeitando a matriz que for definida ali para o ensino fundamental, anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Então, vai totalizar também, tem parcela de 25 aulas semanais, né, vai ser distribuído ali. Lembrando que o ensino religioso, ela fala, é um componente optativo. Se alguém, né, algum pai quiser matricular seu aluno nesse ensino religioso, ele vai ter que ser ofertado ali em um único dia da semana, totalizando ali uma aula por semana, né? E geralmente na 6ª aula ali. Então, tem uma resolução da sede que vai normatizar esse processo. E aí um detalhe, né? Que muita gente quase não vai fazer essa opção. Por quê? Porque quando matricula, esse aluno tem que frequentar. Ele não pode matricular e não estar frequentando essa aula aí. Bom, ensino fundamental para tempo integral, né? Então, a gente vai ter aqui que as escolas elas vão ter 2 matrizes, né? A escola de tempo integral, elas vão ter 2 matrizes ali para o ensino fundamental, que é a matriz A e a matriz B. Certinho? Essa matriz, ambas praticamente vão ter a mesma estrutura, somente a matriz B, ela vai incluir ali a língua espanhola para os anos finais, e com isso ela vai dar, né, um aumento ali da carga horária, ficando 2 aulas de língua espanhola e mais 2 aulas de língua inglesa. Bem, a parte diversificada também, ela foi reestruturada ali no ensino fundamental para o ano de 2025, certo? Ela teve ali essa reorganização, e aí vai ter 2 categorias que vão ser, né, as principais categorias, que é o núcleo estruturante e as áreas de aprofundamento, certo? O núcleo estruturante e áreas de aprofundamento. E qual que é o objetivo, né, desses núcleos? Então, o núcleo estruturante, ele vai ter como objetivo estar o quê? Desenvolvendo ali, né, habilidades de organização pessoal, autonomia acadêmica e esse uso ético das tecnologias. Então, a gente vai ter ali apoio e orientação aos estudos e tecnologia e cidadania digital. Esse apoio, orientação e estudos, ele, assim, ao primeiro momento que você tem contato com ele, você vai observar que ele parece muito com o projeto de vida, que antes se tinha o componente projeto de vida, né? Ele vai ter, dependendo ali do ano, um foco ali em recomposição de habilidades, que não vão ser, que também não são consolidadas, mas o principal objetivo é fazer com que o aluno adquira uma autonomia no processo de ensino, ali, aprendizagem, para que ele possa adquirir hábitos estruturantes. Então, ela tem ponderomínio, algumas técnicas de estudos, colocado ali. Esse estudo orientado, apoio e orientação aos estudos, ele também não vai ter uma nota, o conceito, não tem. Ele vai falar que essa avaliação também vai ser processual e formativa, né? E aí, ela vai se basear no quê? Na participação desse aluno, no envolvimento dele ali, entregando as atividades, e a gente, abrindo um adendo ali, para a gente até não esquecer, a gente sabe que quando não tem nota, o aluno dificilmente participa desse processo ali. Já tecnologia e cidadania digital, ela vai ter como foco ali no uso ético e crítico dessas tecnologias, vai abordar a questão de combate ali, a fake news, segurança digital e a cidadania online e responsável. Então, o foco ali é fazer com que se trabalhe a autonomia desses alunos e também que se entenda que as tecnologias elas precisam ser usadas com responsabilidade, com ética, que não seria uma terra né, uma terra sem lei. Então, em área de aprofundamento, o que a gente vai ter, né, nessa área de aprofundamento ali?
Bem, objetivo. Qual que vai ser o objetivo dessa área de aprofundamento? Também é o de permitir que estudantes, né, eles tenham um aprofundamento e conhecimento na forma interdisciplinar, com temáticas ali por bimestre. Então, esse bimestre, no primeiro bimestre foi trabalhado educação ambiental, agora nesse segundo educação antirracista, no terceiro, não me lembro agora, eu dei uma olhada no organizador, mas não estou lembrado, tem agora uma outra temática. Então, por exemplo, vai trabalhar ali educação ambiental em todos os anos, né, do sexto ao nono ano, mas cada um dentro de uma determinada abordagem, certo? Educação antirracista também dentro de uma determinada abordagem. Vai trabalhar no sexto, vai trabalhar no sétimo, vai trabalhar no oitavo, vai trabalhar no nono, mas cada ano com uma determinada abordagem. Bem, uma coisa importante que eu, se fosse uma pessoa que fosse fazer uma avaliação, né, fosse fazer essa avaliação ali, eu colocaria com uma pergunta. E a gente tem que se perguntar, com base em que a rede estadual de ensino, ela planejou toda essa estrutura na matriz curricular? Bem, o que o documento ele traz, que o documento ele vai estar falando ali? Ele vai estar falando que esse currículo, né, de referência de Mato Grosso do Sul, esse organizador curricular, essa nova estrutura, ela vem baseada, né, nos resultados do SAEMES, que é aquela avaliação, né, da educação que é feita, e também no ACA, que é aquelas atividades de acompanhamento de aprendizagem. Então, ambas essas avaliações, ela permite fazer com que consiga ser identificada ali quais habilidades não estão consolidadas, né? Especialmente ali em língua portuguesa e matemática. Então, a gente vai ver aqui que o objetivo principal dela é esse aí, né? Então, quais são os aqui, ó, o aprofundamento, né? Vai trabalhar o que ali? Literatura, arte e movimento, né? Que é a valorização cultural, leitura, criatividade, expressão, né? Letramento e raciocínio matemático também, né? Que é o pensamento lógico, a resolução de problemas do cotidiano, a leitura e produção textual, que é a interpretação de escrita, revisão e pensamento crítico, ciências humanas e sociedade, aí temos temas, né, da história, cidadania, convivência, né, democracia, e também as ciências naturais na contemporaneidade, que são os fenômenos atuais, né, sustentabilidade, saúde, tecnologia. E alguma pergunta até aqui? Não. Não? Tá tudo. Podemos seguir? Deixa eu dar uma olhadinha Sim. no chat. Quem tentando entrar? Já aceitei. Bem, agora a gente chega no ensino médio, né? No ensino médio, a gente sabe que houve, né, uma alteração depois de muitas discussões antes, durante e depois. Leide entrou de novo agora com Diomedes. Deixa eu ver aqui, tá, gente, se Leide está conseguindo ouvir. Leide, está ouvindo agora? Leide? Leide? Bom, Oi, Jorge, eu fui no do Diomedes e eu estou conseguindo agora te ouvir. então é seu celular mesmo, né? Nossa, meu celular é novinho, não tem nem um mês. Tem que ver se não entrou água, vapor. Não. Assim. Tá, eu vou
dar continuidade aqui. Beleza, a gente chegou aqui então no ensino médio, tá, gente? O ensino médio, a gente sabe que houve, né, essa alteração, a lei 14.945, de junho do ano passado, que buscou reestruturar o ensino médio, dando mais ênfase ali à base comum, porque tinha-se muita ênfase, né, na base diversificada. Então, a gente vai ter, né, a ampliação da base nacional comum, né, que é a formação geral básica ali do estudante, e a gente vai ter também, né, o termo que eles vão usar ali, né, o fortalecimento dos itinerários formativos de aprofundamento ali. Então, a gente sabe que houve, na verdade, foi uma redução. Então, qual que é o objetivo dessa mudança, né? O objetivo é o quê? Proporcionar ali uma formação mais completa, alinhada à BNCC, mas também flexibilizando o quê, né? Flexibilizando para que o estudante ele possa escolher áreas que eles queiram estar se aprofundando, né? Conforme ali o interesse do projeto de vida de cada estudante. Bem, a carga horária, né? Então, escola de tempo integral, a gente vai ter a formação básica com 2.900 horas, e os itinerários formativos de aprofundamento, que é o IFA, né, de 1.100 horas ali. E aí, então, o documento ele traz que isso mostra que as escolas de tempo integral elas vão oferecer um maior tempo de estudo ali, de aprofundamento e possibilidade a projetos, oficina, disciplinas, eletivas, tudo mais, para que esses alunos, né, tenham um aprofundamento mais estruturado, dentro do que compete, dentro do seu objetivo de vida, podemos colocar assim. Então, né, essa reestruturação, ela vai garantir ali que uma equidade no acesso ao currículo comum, né, proporcionar escolhas formativas dentro do interesse de cada aluno, proporcionando ali oportunidades e também oportunidades em relação a diferentes maneiras de estudo ali, né, projetos interdisciplinares, técnicos, criativos, investigativos. Então, dentro da formação geral básica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os componentes obrigatórios da BNCC, que é a língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia, entre outros, e ali no estudo, no itinerário formativo de aprofundamento, a gente vai ter ali, né, alguns componentes curriculares, oficinas, projetos que visem esse aprofundamento ali, né, que o aluno vai estar podendo escolher ali dentro de uma perspectiva de investigação científica, práticas de profissionalizantes, tecnológica, entre outras ali. Bem, como que vai ser, então, né, essa formação geral básica? Primeiro, que ela é obrigatória, a gente não pode esquecer disso, ela tem essa obrigatoriedade em todas as matrizes curriculares do ensino médio, e ela vai contemplar ali 4 áreas de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular. A gente não pode, eu vi um pessoal respondendo, acho que da LDB, questões, a gente não pode confundir componente curricular com área de conhecimento, tá? Não dá mais para a gente estar errando isso aí. Então, as 4 áreas de conhecimento, que vai ser a matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui, muita atenção, muito cuidado, quando a gente for falar, né, das ciências humanas e sociais aplicadas, certo? A gente tem que ter atenção aqui, porque você segue matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias, ciência da natureza, suas tecnologias. Pode ter alternativa que vai colocar ciências humanas e suas tecnologias, ou ciências humanas e sociais e suas tecnologias. Então, ciências humanas e sociais aplicadas, ela não leva, não tem aqui essa terminologia de tecnologias, tá? Tem que ficar bem claro isso aí. Não pode mais errar, tá? Aluno do grupo de estudo foco, ele não pode mais estar errando essa terminologia.
Bom, quais são as principais inovações ali na formação geral básica, dentro dessa diretriz ali da rede estadual de ensino? Então, matemática e suas tecnologias, vai ter inclusão ali do componente matemática, né, geometria, ele vai ser criado com base também no resultado dessas avaliações externas, SAEM, SAEB, e o foco ali, né, em habilidades da unidade temática, ali, geometrias e medidas. Então, tem ali o componente na matemática, vai ter o componente de geometria e medidas também ali. Então, o objetivo, corrigir essas lacunas ali de aprendizagem e aprofundar o raciocínio geométrico. Lembrando que o foco nisso é baseado nos resultados dessa avaliação. Então, a gente não pode, né, estar esquecendo isso aí. Já em linguagem dessas tecnologias, o componente vai ter língua portuguesa, leitura e produção textual. Antes, né, fazia-se parte, né, antes essa linguagem, literatura e produção textual, ele fazia parte do percurso, né, de aprofundamento. Agora ele não faz mais parte, tá? Ele está integrando ali a formação geral básica, ele dá ênfase, né, na literatura como uma expressão cultural e histórica, e também ele vai estar na perspectiva da escrita criativa e também crítica ali, né? Ele vai permitir o desenvolvimento, né, segundo o documento, mais focado em habilidades específicas de produção de texto e de leitura literária, certo? Então, a gente vai ter as áreas de conhecimento ali, matemática e tecnologias, com matemática e geometria, linguagem e tecnologias, com língua portuguesa, literatura e produção textual, e ciências da natureza ali, com física, química, biologia, ciências humanas e sociais aplicadas, com a história, geografia e também a sociologia. Bem, a inovação que a rede traz, né? Ela traz dentro da matemática e da língua portuguesa o desenvolvimento de habilidades de geometria e medidas, com base nas lacunas que foram identificadas lá nas provas externas que foram realizadas, e o mesmo também se deve ali para a linguagem e suas tecnologias, que é o foco na escrita e na literatura, como expressão cultural e desenvolvimento crítico. Já na ciência da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, manteve-se o que está ali, né, na BNCC. Então, não muda, não muda isso aí não, para essas outras habilidades. O que mais a gente pode falar nessa parte? Acho que a gente foca só nisso mesmo aqui. Então, itinerário formativo de aprofundamento, né? Também trabalhado aí para o ensino médio. Então, é criado para estar permitindo que os estudantes ali, eles aprofundem os conhecimentos, né, em uma área de interesse, ou que seja escolhida ali por eles na pré-matrícula. Quando for fazer pré-matrícula, geralmente o pai e a mãe que acabam por escolher, né? Na prática funciona assim, mas é o aluno que teria que estar escolhendo esse itinerário formativo ali de aprofundamento. Então, para o tempo integral, a gente vai ter linguagem, língua portuguesa, RA, matemática RA, língua espanhola e prática de escrita e ensino. Então, o núcleo de recomposição de aprendizagem. Vou subir aqui um pouquinho. Então, a gente vai ter, né, a língua portuguesa, que vai ser o RA, a gente vai ter matemática RA, língua espanhola e prática de ensino e estilo, tá? Que vai ser oferecido ali dentro da matriz curricular. Lembrando, gente, que essa matriz, ela é uma matriz da rede estadual de ensino, então as escolas têm que seguir. Somente lá no sexto ano a gente viu que a escola pode optar por uma matriz A ou B. Aqui a gente vai ver também que se ela optar por uma profissionalizante,
também ela vai poder estar escolhendo ali como que ela vai estar, como que vai ser trabalhado com isso. Bem, a gente vai ter aqui, então, o núcleo de integração de estudos, né, que vai ser trabalhado as unidades curriculares. Então, vai ter a unidade curricular 1, 2 e 3, com aprofundamento progressivo na área de conhecimento de escolha desses alunos. A unidade 4 é a inovação, né, que a sede chama de inovação para o ano de 2025, porque ele vai estar ampliando ali temas contemporâneos. Quais são os temas contemporâneos que ele vai contemplar ali, né? Vai ser a iniciação científica, tanto para a ciência da natureza como para a linguagem, e também a sociologia ali, né, que for ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui a gente colocou para vocês o material que a gente já mandou lá, uma tabelinha que mostra, né, a unidade curricular, né, a unidade, quem que é profissional habilitado, tem que ser de biologia, química, física, o nome da unidade curricular dentro da ciência da natureza para primeiro e segundo ano, para o terceiro ano. Então, a gente tem aqui 3 tabelas, né, que vão estar demonstrando isso aí nessas unidades curriculares que nós temos para das ciências humanas e sociais aplicadas, né, tipo a unidade 4, habilitação em sociologia, né, é o projeto integrador com ênfase na sociologia. Então, são componentes que visem esse aprofundamento. É claro que às vezes a gente testa alguns comentários aqui, baseado na nossa prática, né, de ensino ali nas escolas, mas o objetivo realmente é ou preencher lacunas dentro desse processo todo que esse aluno, né, precisa estar preenchendo, porque ele tem essa defasagem, ou para o aprofundamento, né, para que ele se aprofunde, tenha mais conhecimento a respeito daquilo, e dali ele possa estar seguindo esse caminho, né, que ele escolher ali dentro dessas áreas ali. Bom, até aqui, alguma pergunta também? Tá tranquilo? Podemos continuar? Bem, aí ele vai ter, né, uma parte do documento, ele traz, né, que o terceiro ano do ensino médio, com foco no Enem, no vestibular, ali nesses processos seletivos que tem ali. Então, o documento, ele traz que no terceiro ano do ensino médio, a matriz curricular da rede estadual de ensino ela foi organizada para estar intensificando a preparação desse estudante ali para o ingresso no ensino superior, né, através desses processos seletivos, como o Enem, como o vestibular, nacionais, estaduais. Então, o foco é nisso aí, né? Então, a unidades curriculares, né, 1, 2, 3 e 4, juntamente com alguns outros componentes específicos, né, eles vão proporcionar ali a ampliação desses conhecimentos, né, de reforço e habilidades, eles são essenciais, e também um treinamento direcionado para esses exames, né, então o documento, ele traz isso aí. O documento aqui, ele não detalha mais esse matriz de 40, né, desse documento, então a gente acredita que ele não vai ser cobrado, né, porque a gente vai ter que, o que a gente vai ter que fazer quando ser processo seletivo edital? Ver ali, né, o que tem e a gente focar, por isso que a gente já está previamente trabalhando alguns outros documentos ali, que a gente, né, como eu falei, a gente acredita que vai ser cobrado ali. Bem, computação na educação básica, né?
também um percurso de aprofundamento ali nas unidades de conhecimento. Elas passaram a incorporar lá a BNCC em 2022, elas são, né, desenvolvidas ali competências ali e habilidades que vão ser específicas ali de computação, que é considerado hoje fundamental nessa sociedade a qual viveu. No contexto em que a gente se encontra, enquanto sociedade, a gente sabe disso, está aí na nossa aula hoje aqui, e é importante que se tenha, né, um aprofundamento ali na questão da computação. Então, sobre as novas unidades curriculares, né? A gente vai ter a unidade curricular 4, que vai ser ali com ênfase, né? Com ênfase no tema contemporâneo de iniciação científica, né, ciência da natureza, linguagens e tecnologias, e aplicada em sociologia, isso aqui eu já falei com vocês também. Bom, a gente vai chegar agora nas modalidades específicas, certo? Modalidades específicas. Então, o que vai tratar essa modalidade específica? Vai ser educação no campo, educação indígena, vai falar também sobre educação no campo, educação indígena e o ensino médio profissionalizante. Bom, então a rede estadual de ensino ela vai estruturar também matrizes curriculares que vão respeitar ali as especificidades de cada modalidade de ensino, lembrando que elas são modalidades, certo? Modalidade de ensino ali. Para quê? Para garantir a equidade, a inclusão, a qualidade do ensino ali. E como que vai ser, então? Então, a gente vai ter educação do campo, educação escolar indígena, certo? Então, a gente vai ter uma base comum, que vai seguir as estruturas das outras unidades de ensino, ali da rede estadual de ensino, vai seguir aquela matriz, mas ela vai ter ali uma diferenciação, né? Um diferencial ali. Então, para a escola do campo, tem o componente que é eixo, terra, vida e trabalho, que tem um enfoque ali no vínculo com o território, módulo de vida rural, e a gente vai ter também a educação escolar indígena, tá? E tem o quê? Componentes curriculares que vão ser adaptados ali para a realidade de cada aldeia, vamos dizer assim, ou de cada comunidade indígena, né? Cada comunidade indígena vai ter ali. Por quê? Cada comunidade, ela vai ter ali a sua especificidade. Então, o documento, ele traz que tem essa especificidade. Então, pode ser que determinada comunidade indígena requer uma adaptação em X situações, e outra comunidade, essas X situações não vale. Ele requer que seja situação Y de adaptação, né? Lembrando, né, que a LDB, ela traz que deve ser respeitado como se diz, a matriz, né, a linguagem, a língua materna de cada comunidade. Bom, vai ser trabalhado ali também aulas indiretas. O que são essas aulas indiretas? Essas aulas indiretas são atividades pedagógicas complementares que é realizado pelo aluno não no espaço escolar, em outros espaços, sua casa, e é computado somente validado como carga horária quando esse aluno devolve ali. Então, a aula direta é quando ocorre na escola, a aula indireta é quando ela ocorre em outros espaços. Na educação de jovens e adultos, que também é uma outra modalidade que é elencado aqui nas diretrizes, eles vão ser organizados ali por módulos semestrais, né? E também com carga de aula, com carga horária direta e indireta. Nesse processo de aula indireta, os professores, eles ficam nas escolas, e um dia que não tem aula, mas o professor está lá para estar atendendo, né, esse aluno ali em sua defasagem, ou também no aprofundamento de determinados conteúdos, certo? Isso é colocado ali. Então, a gente viu, né, que na EJA vai ser, como eu falei, né, organizado em módulos semestrais. Então, nós temos a EJA na rede estadual de ensino modular, né,
e a gente vai ter módulos intermediários, que é 1, 2, 3 e 4, e também os módulos finais com 1, 2, 3 e 4 ali. E também vai ter, né, o EJA com qualificação profissional, né, que é o denominado de EJA Qualifica, além de EJA Conectando Saberes, que é o EAD Privado de Liberdade. Lembrando também que houve uma alteração nas diretrizes nacionais da educação de jovens e adultos neste ano, não permitindo mais aulas à distância para a educação de jovens e adultos no ensino fundamental, e tendo para o ensino médio uma porcentagem que também agora não me lembro. Então, esse ano permanece ainda nessas aulas EAD que tem, a rede estadual mesmo de ensino tem ali no João Leite, em Corumbá, mas agora o documento diz que para o ensino fundamental não pode mais haver aulas de educação, né? Um documento que saiu, me ajuda a lembrar, quem está no cursinho um tempinho mais, em julho, né? Acho que foi em junho. Junho saiu essa nova diretriz, dizendo que a gente não tem mais essa aula de distância. Então, mas ela passa a valer a partir do ano que vem. Então, lembrando ali, né, que o professor que vai atuar na EJA modular, ele tem que ficar ali à disposição desse aluno nessas aulas indiretas para atendimento individual, para esclarecer dúvidas ou aprofundar esses conhecimentos. A gente chega, então, no ensino médio profissional, certo? Que ele vai ser organizado ali em 2 blocos, né? E esses blocos vão ser integrados, que é a formação geral básica, vai ser baseada na BNCC, ela vai ter uma parte diversificada, porque vai incluir ali projetos como empreendedorismo multidisciplinar, vai ter também os itinerários técnicos, né? E o itinerário de formação técnica profissional, que é o IFPT, né? Esse também vai trabalhar ali com o projeto de empreendedores multidisciplinar. Vamos ter ali investigação científica e tecnológica, vai ter desenvolvimento local, empresa pedagógica, ali como um dos seus componentes. E o que vai estar norteando essa EJA Ensino Médio Profissional, né? É a compreensão, né, do contexto em que está inserido esse aluno, a experiência investigativa, e também a identificação, né, na resolução de problemas. Então, esse percurso, ele vai contar com 3 unidades curriculares, né, profissionais, a unidade 1, 2 e 3. Cada unidade, ela vai abordar 2 temáticas por ano, sendo semestrais, uma em um semestre, outra em outro semestre. Ela vai ter que ter um alinhamento com o catálogo nacional de cursos técnicos, que a gente sempre fala quando a gente fala da LDB, né? Então, tem esse catálogo, ela não pode fugir a esse alinhamento, e também a classificação ali, né, brasileira de ocupações. Então, lembrando, são 3 unidades curriculares profissionais. Cada unidade ela vai abordar 2 temáticas, cada temática, né, vai ser realizada em um semestre, e a gente vai ter esse alinhamento ali de percurso técnico ali, né, a classificação brasileira ali de ocupação. Bem, eu acho que a gente já falou tudo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer realizar alguma colocação em relação a esse? Ah, lá, já 3 horas. Eu achei que conseguiria falar em meia hora, assim. Alguém? Não? Pessoal, como eu falei, a gente tem hoje 10... Deixa eu parar aqui. 10 questões para a gente fazer com base nisso aqui. Eu acredito que o tempo de 20 a 25 minutos seria suficiente, mas aí minha experiência diz que talvez você vai levar ali mais ou menos uma meia hora para responder.
Eu não me importo de passar um pouco do tempo hoje, se vocês não se importarem, porque eu queria concluir hoje. Então, eu vou dar 25 minutos para vocês responderem. Já está lá no grupo, está no final dessa apostila, tenho as 10 questões, não é para olhar o gabarito ainda, que consta ali no final. Então, a gente volta, agora são 15 horas, a gente volta às 15h25, pode ser? Nem que enxugue um pouco a correção. Beleza? Combinado? Então, a gente retorna em 25 minutos para a gente poder estar corrigindo esses exercícios. Então, tente fazer lá para a gente poder voltar e fazer a nossa correção. Ok? Estão quietas hoje, né? Todo mundo. Então, vai lá, já está no grupo, gente. Ok.
Oi, oi, oi. Bora retornar? Vou projetar aqui na tela, tá? Para a gente fazer a correção. Tá grande? Sim, está visível. Ok, vamos lá. Primeira questão. Sobre a lotação de professores, considerando os componentes curricular de recomposição da aprendizagem RA, em língua portuguesa e matemática, assinale as afirmações abaixo. Então, ele vai ter aqui, né, algumas afirmações. A gente tem que assinalar quais serão. Então, vamos lá. Primeiro, os componentes de língua portuguesa, RA e matemática RA, são diretamente voltados para a identificação inicial das lacunas de aprendizagem, não possuindo conexão direta com a estratégia de consolidação dos conteúdos. 2. O ideal pedagógico... Antes disso, gente, manda aqui no chat qual que vocês responderam para eu ver. Eu vou falando e vou marcando com vocês. Qual que vocês marcaram como correta aí? Eu fiz errado, então. Oi, Letícia. Peraí, estou vendo uma coisinha. B. Leide marcou B. Mais alguém? Então, vamos lá. Primeiro, os componentes de língua portuguesa... primeiro aqui, né? Primeiro, afirmação. Os componentes de língua portuguesa, RA e matemática, são diretamente voltados para a identificação inicial de lacunas de aprendizagem, não possuindo conexão direta com estratégias de consolidação e conteúdos. Ó, ele fala, são diretamente voltados para a identificação inicial de lacunas. Eles não são assim, diretamente voltados para identificar essas lacunas, né? Porque essas lacunas elas já foram até identificadas, lá naqueles, né, avaliações externas, e ele coloca também não possuindo conexão direta com estratégias de consolidação, porque também a gente viu ali que não cabe, né? Só um pouquinho. Viu ali que não cabe isso aí. Então, essa aqui a gente pode ver que está errada. 2. O ideal pedagógico é que os professores que ministram aula na Base Nacional Comum também sejam responsáveis pelos componentes de recomposição das aprendizagens em língua portuguesa e matemática, garantindo alinhamento pedagógico? Correto. A 2 está correta, né? Vamos gravar aí. O componente matemática RA deve ser ministrado exclusivamente por docentes especializados em educação especial, não havendo relação direta com o professor regente da disciplina de matemática, não. Totalmente errado. A gente sabe que não é, né? Aqui em cima ele já fala, preferencialmente com os professores que vão ministrar para formação básica. 4. A separação dos docentes que atuam na Base Nacional Comum
dos que ministram recomposição das aprendizagens pode gerar desarticulação pedagógica, dificultando o fechamento da lacuna no processo de aprendizagem. Vamos lá. A separação dos docentes que atuam na base, dos que ministram a recomposição das aprendizagens, pode gerar. Ele não fala que gera, né, gente? Pode gerar desarticulação pedagógica. Pode gerar desarticulação pedagógica, dificultando o fechamento das lacunas. Sim, né? Está correto. O ideal é que seja o professor da base, ministre também na diversificados RA, para que tenha essa articulação pedagógica e, com isso, consiga ser identificada aquelas lacunas no processo de ensino-aprendizagem, e aí está trabalhando de uma forma articulada. Mas note que a afirmativa aqui, ela fala pode gerar, então não é uma certeza, né, que esse professor precise ser necessariamente o mesmo. Então, o documento diz que é o ideal, que é o que deve ser feito, mas tem que prestar muita atenção nos enunciados, nas afirmativas. Então, ele fala que pode gerar, ele não garante. Então, a gente considera correta, sim, a alternativa correta vai ser realmente a letra B. Tá? A letra B vai ser a correta. Aqui eu trago um gabarito detalhado para vocês estarem vendo depois, vou estar mandando lá no grupo. Vamos para a questão de número 2. Leia com atenção o enunciado abaixo. Uma escola da rede estadual de tempo integral está em processo de escolha de sua matriz curricular diversificada, agora reestruturada e organizada em núcleo estruturante e áreas de aprofundamento. Ao analisar as características de sua comunidade escolar, como localização e perfil dos estudantes, a equipe pedagógica pode considerar que... Qual que vocês marcaram na número 2? Só a Leide e a Sabrina. Vamos lá. A número 2 eu marquei a letra D. Ah, tá. Beleza. Vamos lá para a letra D, então. A escolha adequada da matriz curricular requer uma análise detalhada das características locais e do perfil dos estudantes, garantindo que tanto o núcleo estruturante quanto as áreas de aprofundamento estejam alinhadas às necessidades específicas da comunidade escolar. E é exatamente isso, né, gente? A gente viu que eles vão utilizar avaliação externa, isso garante um conhecimento, e tem que ter esse alinhamento. Sempre que a gente, né, for falar ali da base diversificada, a gente tem que ter em mente, né, que vai atender às especificidades, né, locais. Então, realmente, o gabarito é a letra D da número 2. Vamos lá, vamos seguir. Terceira questão. Uma escola estadual de Mato Grosso do Sul está organizando as emendas da parte diversificada das áreas de aprofundamento, considerando a integração curricular, habilidades essenciais e recomposição das aprendizagens com base nas avaliações do SAEMS e ACA. Sobre essa organização curricular, analise as afirmações abaixo. Qual que vocês marcaram? A número 3. Vamos lá, gente, vamos participar. 3. Só a Sabrina? Então, vamos lá. O planejamento das áreas de aprofundamento segue o currículo de referência da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, integrando tanto habilidades do ano vigente, quanto habilidades identificadas como não consolidadas nos anos anteriores. Exatamente isso. Então, número 1 está correto. 2. No primeiro bimestre, foi abordada a temática de educação antirracista, enquanto no segundo bimestre, o enfoque será na educação ambiental, proporcionando conexões interdisciplinares
entre diferentes componentes curriculares. Exatamente, né? Vai ali, ó, proporcionar conexões interdisciplinares entre diferentes componentes curriculares. No entanto, ele inverteu, né? Aqui, dentro do documento, já trouxe ali quais foram trabalhadas no primeiro e no segundo bimestre, o componente, e ele inverteu. No primeiro foi educação ambiental, e no segundo foi educação antirracista. Então, a gente vai considerar errado. Três. O componente Ciências Humanas e Sociedade tem como objetivo trabalhar reflexões críticas sobre temas sociais contemporâneos, promovendo o exercício da cidadania e incentivando sua convivência democrática. Correto também, a terceira está correta. 4. O componente letramento e raciocínio matemático prioriza exclusivamente habilidades matemáticas abstratas sem relacioná-las diretamente com as situações práticas. Né, a gente vê que todas, dentro do contexto da educação de hoje, né, dificilmente vai se trabalhar com um abstrato, então é errado. 5. O componente literatura, arte e movimento valoriza a integração entre a leitura literária, expressão artística e corporal, incentivando a criatividade e o contato com manifestações culturais. Exatamente isso, né? É isso que traz lá no documento, tá? O 5. Então, a gente viu aqui que os corretos são 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Temos 1, 3 e 5? É aqui no D, como o pessoal colocou. 1, 3. Opa, acho que D, C. 1, 3 e 5. Desculpa, aqui é 3. É o C, tá? Tá corretíssimo. Vamos para a próxima. Leia atentamente a questão a seguir. Em relação à estrutura do itinerário formativo de aprofundamento das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa correta. Leide colocou D. Mais alguém? Quatro. Mais alguém, gente? Só a Leide está participando. Sabrina, cadê os demais? Então, vamos lá. Leide colocou letra B, que é correta, né? Nas escolas de tempo integral, o núcleo de recomposição das aprendizagens inclui, além da língua portuguesa RA, a matemática RA, os componentes de língua espanhola e a prática de escrita e estilo, permitindo abordagem interdisciplinar mais ampla. Aqui no C, fala o seguinte, é C que Sabrina colocou? Diz o seguinte, as unidades curriculares do núcleo de integração de estudos são fixas e obrigatórias para todos os estudantes, não havendo possibilidade de escolha de área específica durante o processo de matrícula. Não, ele pode fazer a matrícula, né? Olha o que diz aqui. Nas escolas de tempo integral, o núcleo é ampliado para garantir maior interdisciplinaridade, né? Conforme diz o B ali. Você fala que as unidades curriculares são escolhidas pelos estudantes durante o processo de pré-matrícula conforme áreas de interesse. Vamos para o quinto. Leia atentamente a questão a seguir. Em relação à incorporação da computação na educação básica, os percursos de aprofundamento nas unidades curriculares 1, 2, 3 e 4 ao C, conforme estabelecido pela resolução número 1 de 4 de outubro de 2022, assinale as afirmações. Qual vocês marcaram nessa aqui, na 5?
Vamos lá. 5. As competências e habilidades específicas em computações previstas na BNCC devem estar integradas aos projetos desenvolvidos nos itinerários formativos, sendo obrigatória a explicitação dessas habilidades nos organizadores curriculares. Sim, correto. O desenvolvimento de competências computacionais nas unidades escolares é facultativo, sendo aplicado apenas em escolas que possuem infraestrutura tecnológica e pedagógica. Não, né? 3. O principal objetivo de incorporação da computação nos itinerários formativos é desenvolver projetos específicos conectados ao aprofundamento das áreas escolhidas pelos estudantes. Correto também. 4. A inclusão da BNCC Computação limita-se exclusivamente às áreas de ciências exatas e tecnologia, e suas tecnologias não se integrando às outras áreas do conhecimento. Errado, né? Ela vai ter uma outra integração. Então, a gente viu que é 1 e 3. Opa. 1 e 3. 1 e 3. 5. D. Pessoal, como a gente passou um pouco do horário, por isso que eu não estou fazendo a leitura das afirmações, depois vocês podem estar lendo lá. Vamos lá. 6. Sobre as novas unidades curriculares introduzidas no currículo das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, assinale as afirmativas abaixo. A unidade curricular 4 enfatiza a iniciação científica, se a área escolhida para o aprofundamento for ciências da natureza ou linguagem, suas tecnologias. No entanto, para ciências humanas e sociais aplicadas, seu foco pode ser sociologia. Sim, correto. O laboratório de linguagem tem como objetivo principal o estudo teórico aprofundado na gramática e língua portuguesa, não abordando práticas comunicativas de experimentação, não abordando práticas comunicativas ou de experimentação, não, né? Então, errado. A unidade curricular prática de escrita e estilo desenvolve exclusivamente competência relacionada à produção textual, desconsiderando aspectos da leitura e ampliação do repertório cultural, também está errado, né? Ele vai trabalhar, opa, isso aí. 4. A prática pedagógica, a prática de escrita e estilo inclui o domínio ortográfico e a criação textual em diferentes gêneros, além de ampliar o repertório da leitura e estimular a criatividade. Correto. Então, a gente viu aqui que o correto é a 1 e o 4. 1 e 4. Letra A. Certinho. 7. Lê atentamente as questões abaixo. Sobre as matrizes curriculares específicas de educação do campo e de educação escolar indígena da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, analise as afirmações a seguir. A estrutura básica da matriz curricular do campo, de educação no campo e da educação escolar indígena é semelhante à adotada pelas demais escolas da rede estadual. Correto. Diferenciando-se, porém, pela inclusão de componentes curriculares específicos. Correto também. 2. O componente curricular eixo terra e trabalho está presente na educação escolar indígena e tem como finalidade adaptar os conteúdos da realidade cultural dos estudantes. Não, né, gente? É educação do campo. Ela está na educação do campo. Então, está errado. 3.
Na educação escolar indígena, os componentes curriculares são adaptados às particularidades locais, respeitando e valorizando a diversidade cultural de suas comunidades. Corretíssimo também. A carga horária indireta nessas modalidades é dedicada ao desenvolvimento de atividades pedagógicas complementares pelos professores, sendo seu computo efetivo mediante a devolução de atividades realizadas pelos estudantes. Também ocorre isso, né, nessa região. Então, está correto aí. Então, vemos que o correto foi 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. 3 e 4, letra E. Gabarito. 8. Lê as questões, a questão abaixo com atenção. Sobre os projetos empreendedores multidisciplinares organizados de componentes curriculares anuais, investigação científica e tecnológica, desenvolvimento local e empresa pedagógica, analise as afirmativas a seguir. Os projetos empreendedores multidisciplinares têm como objetivo central o aprofundamento de conteúdos da Base Nacional Comum relacionados diretamente à formação técnica e profissional. Ok. O componente curricular empresa pedagógica prioriza exclusivamente... Opa. Foi mal. Prioriza exclusivamente o desenvolvimento de habilidades teóricas em gestão empresarial sem abordagem prática e contextualizada? Não. 3. A experiência investigativa, planejamento e comunicação de soluções constitui princípios fundamentais para orientar o desenvolvimento de projetos multidisciplinares? Também não. Opa, acho que eu errei aqui, gente, um pouquinho só, peraí. A experiência... Opa. A experiência investigativa, planejamento e comunicação de soluções constitui princípios fundamentais para orientar o desenvolvimento de projetos empreendedores multidisciplinares. Correto, tá, gente? Tá correto, eu que errei. Não sei o que ele está sumindo aqui. O princípio norteador, identificação e resolução de problema, visa exclusivamente o desenvolvimento individual dos estudantes, não sendo contemplada a colaboração, trabalho em equipe? Não. Então, o gabarito vai ser 1 e 3. Letra A mesmo. Vamos lá, para a penúltima, tá? Para a gente já estar encerrando. Lê atentamente a questão abaixo. Sobre o percurso profissional constituído pelas unidades curriculares profissionais do CP1, o CP2, o CP3, presente na educação profissional técnica, assinale a alternativa correta. Bem, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Ele diz que cada componente curricular do percurso profissional contempla 2 temáticas ao ano, sendo uma por semestre, e essas temáticas são alinhadas às ocupações listadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e na Classificação Brasileira de Ocupações, né? Até dei uma ênfase nisso na hora que eu estava falando. Décima e última questão, diz assim: considerando as matrizes adotadas para as matrizes curriculares da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul em 2025, analise as afirmativas a seguir. A matriz curricular para a escola de tempo parcial estabelece como padrão de referência 25 aulas presenciais, sim, semanais, né, para o ensino fundamental, 30 para o ensino médio. Correto.
Estudantes que utilizam transporte escolar misto serão dispensados do sexto período, sem necessidade de realizar atividade complementar, desde que tenham frequência regular nos demais períodos. Não. Ele é dispensado, mas ele faz atividade, né? A gente viu lá, então... Errado. As atividades destinadas aos estudantes atendidos por transporte escolar misto deverão ser elaboradas pelos professores, alinhadas aos conteúdos desenvolvidos nas aulas presenciais? Corretamente. A organização das matrizes curriculares considera as especificidades das escolas, buscando garantir melhores resultados educacionais com base em um planejamento padronizado e rígido, sem margem para flexibilização. Não é assim, né, gente? Que uma escola vai funcionar nunca. Então, está errado. Assim, temos o 1 e o 4, não, 3. 1 e 3, a primeira, as afirmativas abaixo, 1 e 3 estão corretas. Bem, pessoal, por hoje é só, a gente passou, né, quase 25 minutos do tempo, mas eu acho que é por uma boa causa. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, se quiser mandar depois no privado, pode mandar, eu respondo. Só não consigo atender ligação, tá, gente? Mas mandem, que a gente responde assim que possível. Certo? Qualquer coisa, estamos aí. Continua falando... Você já enviou essas atividades já, né? Atividade já, correção não. Tá.